Quando eu era pequeno, assim, jovem, adolescente mais ou menos, e quando eu comecei a ter um relacionamento sério, assim, de morar, que eu nunca casei mesmo, mas eu sempre morava com a pessoa. Eu fui do tempo em que eu ouvia da minha mãe e da minha avó umas palavras que eu também ouvia outras mães falando para filhos, para filhas. E quando a gente é pequena, assim, adolescente, a gente não tem maturidade suficiente, a gente ouve essas coisas de nossas avó, nosso pai, nossa mãe, e a gente vai achando que aquilo ali é certo, é um conselho. Que era assim, quando a gente separava daquela pessoa, a gente separava, mas ainda gostava daquela pessoa, queria aquela pessoa de volta. Queria conviver, mas era também daquele tempo, a gente não dava o braço a torcer. A gente queria que a outra pessoa viesse atrás de nós, enquanto aquela outra pessoa também estava esperando nós ir atrás dela para conversar ou para reatar o relacionamento. Mas eu sempre escutava minha avó e minha mãe falando assim: ruim com ela, pior sem ela. Ruim com ele, pior sem ele. E eu ouvia muito essas palavras. E com essas palavras, que eu, para mim era um conselho, eu coloquei na minha mente e comecei a ter um relacionamento muito desgastante, muito perturbador. Não só para mim, mas tenho certeza que para ela também. Porque o relacionamento, quando você coloca isso na cabeça aí, é ruim e pior sem, aconteça o que acontecer, às vezes a pessoa não quer separar. E pense num relacionamento ruim, perturbador, frio, sem desejo, sem prazer. Quando isso entrou na minha mente e eu achei que realmente era verdade. Porque quando a gente escuta isso separado, querendo voltar para aquela pessoa, a gente percebe que a gente sente é falta, a gente não ama. Mas na nossa carência emocional, a gente acredita que ama aquela outra pessoa que separamos. Independente de quem foi o motivo de quem tomou a decisão de separar, se foi eu, se foi ela, mas a gente, na carência emocional, a gente acredita que a gente ama. E ouvindo essas palavras ruim com a pessoa e pior sem a pessoa, a gente acredita que ama. A gente acredita num amor que não existe, apenas uma carência emocional. E aí a gente passa a querer voltar para aquela pessoa de novo, começa a correr atrás porque já está muito carente, não só na emoção, mas no sexo, a vontade de fazer sexo com aquela pessoa. Muitas vezes pode até parecer outra pessoa que fique, que curte, mas não é mais a mesma coisa que aquela pessoa que você conviveu, pelo costume, não pelo amor, mas pelo costume de ter convivido aquela pessoa, surge uma carência. Então, quando eu voltava e aquela pessoa aceitava voltar a ter a relação de novo comigo, a conviver de novo, tudo voltava como era antes. Aquela bagunça, aquela discussão, aquela discórdia, aquela coisa de não querer fazer nada pelo outro, de querer não ajudar. Então, não era que era ruim sem aquela pessoa e pior sem aquela pessoa. É porque realmente a gente não tem maturidade para discernir certas coisas. A gente não tem maturidade. E aí a emoção, a carência, nos faz iludir achando que é amor. Achando que realmente a gente ama aquela pessoa. Mas é a carência emocional. E quando a pessoa se deixa levar pela carência emocional, a carência emocional nos nossos olhos esconde grande defeito daquela outra pessoa. Não que as pessoas são perfeitas, mas quando a pessoa é madura, tem a maturidade daquilo que já viveu, já cresceu, já mudou a sua mente, essa pessoa não se torna perfeita, mas se torna uma ótima pessoa para conviver. Porque perfeição está muito além daquilo que a gente possa entender do que é perfeição. Perfeição tem a ver com santidade e não relacionamento conjugal. Então, ouvindo essas palavras, ruim com a pessoa e pior sem a pessoa, muito relacionamento, muito casamento terminaram em muita briga, pancadaria e até morte. Eu conheci muito casos assim. Muita gente certamente deve ter conhecido muito caso assim. E eu ouvindo isso, cresci com isso, tive um relacionamento de muitos anos
que ninguém estava bem com ninguém. Eu não estava bem com ela não estava bem comigo. E era um relacionamento muito abusivo. Abusivo, não estou falando de violência, em que eu batia, eu espancava ela ou ela batia em mim, alguma coisa desse tipo. Abusivo porque não tinha uma atenção. Abusivo porque não tinha carinho. Abusivo porque não tinha aquela emoção de você ter aquele prazer de estar com aquela pessoa, de sair com aquela pessoa. Já teve momento de eu sair sozinho. Já teve momento de eu ir trabalhar e quando eu largava eu não queria voltar para casa, porque eu já ficava imaginando chegar em casa, ver aquela mulher, vai começar de novo aquela confusão, porque sempre tinha qualquer motivozinho, era uma briga, era uma discussão. Eu acho que até a muriçoca, quando mordia ela ou me mordia, eu botava a culpa nela, ela botava a culpa em mim, para a gente discutir, arengar, porque a gente não tinha um sentimento pelo outro. A única coisa que nos mantinha junto, como hoje mantém algum casal, era só o sexo. Porque na hora do sexo, a loucura era total. Era o prazer, era a eustasia geral, vamos dizer assim, era o prazer louco. Mas quando terminava o sexo, cada um ia tomar seu banho, cada um ficava do seu lado. Não era aquela coisa de um deitar a cabeça no peito do outro, fazer um carinho, começar a conversar, não. Terminou o sexo, esfriou, acabou-se. E cada um vivia aí do seu lado ali. Nem dormia junto assim colado, na mesma cama, mas não dormia junto colado. Então essas palavras, tenho certeza que muitos jovens daquele tempo, que hoje já são adultos, alguns já são maduros, outros ainda não, ainda estão sofrendo com o que passou, com o relacionamento passado. Existe muita gente ainda sofrendo com isto, porque guardou mágoas, decepções. Mas eu amadureci. Eu amadureci. E hoje em dia, quando eu converso com algumas mulheres nas redes sociais sobre relacionamento, quando ela fala que não deu certo, quando fala que conheceu uma pessoa agora e a pessoa está assim, era assim e agora está assim, eu sempre digo a algumas mulheres assim: quando conhece um homem, primeiro você observe as palavras, observe as suas atitudes. Porque o homem, quando ele quer uma mulher para levar para a cama, as suas palavras vai demonstrar isso, as suas atitudes vai demonstrar isso. Quando o homem tem o interesse de levar a mulher para a cama, mas também tem o interesse de levar a mulher para colocar numa casa, para conviver e ter um relacionamento sério com ela, ele também vai demonstrar pelas palavras e as suas atitudes. Agora, quando um homem ou uma mulher que se conhecem, querem transar e vive falando muito sobre o seu passado, aquilo que viveu, aquilo que passou, porque não deu certo no relacionamento, porque ele era assim, não deu certo porque ela assim, como se estivesse jogando todos os problemas para outra pessoa, o ex ou a ex, essa pessoa também não dá certo. Pode ter certeza que não dá certo, porque essa pessoa não amadureceu. Ela vai sempre trazer essa lembrança do passado, embora muita gente diga: ah, mas eu não guardo mágoa, eu não vivo do passado. Vive e guarda mágoa sim. Porque quem não guarda mágoas, relembra alguns momentos do passado, mas demonstrando que aprendeu com aquilo. E não falando mal da outra pessoa, embora que a outra pessoa tenha traído, embora que a outra pessoa tenha batido, que não é o certo. Mas a pessoa madura, ela não fala daquilo de forma como se estivesse botando culpa na outra pessoa. A pessoa madura, ela vai começar a falar daquilo ali, mas aproveitando, ensinando aquilo que aprendeu no relacionamento passado. Então as palavras muitas vezes têm poder sobre alguma coisa. Pode ser que tenha, mas é porque a gente ainda não tem uma maturidade. A gente não passou por aquilo ainda. Porque depois que a gente aprende, aquela palavra se torna um vento. Ou a zoada de um sino, que tine na hora, mas depois passa. Quando a gente amadurece, a gente aprende com o passado. A gente aprende a ouvir as palavras e usar ela no momento certo. Embora que nossos pais, nossos avós tenham a intenção de realmente querer dar um bom conselhos para o relacionamento dar certo, mas eles dão conselhos do tempo que eles viviam, no momento onde as pessoas tinham objetivo de conviver junto. Eles dão conselho nos dias atuais, aonde as pessoas têm mais interesse de ir para a cama, de levar para a cama, de curtir, e não de um compromisso,
que as pessoas vão escutar, mas não vai colocar em prática. As pessoas vão escutar, mas não vão realmente dizer, eu vou seguir esse conselho e que é ótimo, não. As pessoas realmente vão mudar. As pessoas realmente estão mudando. As pessoas realmente estão aprendendo de forma errada. De forma errada que eu falo, estão sofrendo mais e aprendendo menos. Estão se revoltando mais e aprendendo menos. Quando separa de uma relação, agora eu vou ficar com o que eu quiser. Agora eu vou pegar todos, vou pegar todas. Então, realmente, as pessoas hoje em dia já não estão mais assim, mãe, me dê um conselho, pai, me dê um conselho, vó, me dê um conselho, não. Cada um agora separou, ou se revolta, ou fica sozinho ou sozinha pro resto da vida, não quer mais relacionamento com ninguém. Mas o conselho que eu dou é, se você tiver interesse em ter um relacionamento e até casar, primeiro escute a pessoa, seja homem ou seja mulher. Tenha certeza se o seu objetivo vai encaixar com o objetivo dela. Se aquela pessoa tem o mesmo objetivo com o seu, para poder se relacionar sério, conviver. Não se relacionar para ter direito. Ter direito à casa, ter direito ao terreno, ter direito à metade que construiu. Porque a pessoa que pensa em direitos nunca vai dar certo. A pessoa tem que conviver, casar, até que a morte vos separe. Então as palavras, muitas vezes ela pode mudar a pessoa, mas também ela pode revoltar uma pessoa. E essas palavras que eu ouvia da minha avó e da minha mãe, quase me levou a um momento difícil da minha vida. Porque claro, elas também certamente ouviram dos seus pais, dos seus avós, as mesmas palavras. Ruim com ele, ruim com ela, pior sem ele, pior sem ela.